Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô vindo aqui para passar a penúltima aula para vocês. Essa aula é basicamente um complemento da aula de 5.1, porque a gente vai tratar da questão do líbero, tá? Então, vai ser uma aula rapidinha, mas é que se eu colocasse tudo numa aula só ia ficar muito pesado para vocês, então a gente resolveu dividir em duas aulas. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver do líbero? A gente vai ver algumas regras específicas que tem dessa posição, né? Não sei se vocês vão lembrar lá na primeira aula, né, na live, a gente falou das regras e eu não especifiquei o líbero porque ia ter um momento específico para falar do líbero, né? Então, chegou esse momento, a gente vai ver algumas regras que são específicas dessa posição, né? Que se aplicam só a ele. E depois, basicamente, eu vou dizer o que o líbero pode e o que ele não pode fazer, porque se eu fosse passar detalhadamente como está escrito na regra, talvez fosse ficar confuso. Então, a gente vai falar algumas regras da questão da substituição do líbero, as trocas, como funcionam, e depois, bem, né, objetivo, o que ele pode e o que ele não pode fazer, beleza? Então, vamos lá. Então, só para introduzir, né? Quem é o líbero? Né? O líbero é aquele jogador que fica com a camiseta diferente dos demais jogadores do time dele, né? Então, eu botei duas referências, assim, que eu acredito que são na modalidade, né? Que ainda bem que são atletas brasileiros, que é a Fabizinha e o Serginho. Então, para mim, assim, são dois dos melhores do mundo, assim, que tem nessa posição, né? Os dois já estão aposentados. Mas foram, assim, referências na modalidade, né? Na modalidade e nessa posição especificamente. Então, para quem não sabe quem é o líbero, talvez colocando a carinha deles fique um pouco mais fácil de identificar. Então, quem não sabe, pode pesquisar nos jogos, né, da seleção e vão ver a Fabi e o Serginho e vão conseguir identificar, então, quem são os líberos, tá? Mas basicamente o líbero, então, é o jogador que está com a camiseta diferente, né? Ele atua somente no fundo da quadra, então ele não tem atuação na zona de ataque ali, né? Na posição 4, 3 e 2 ele não passa, ele fica só no fundo, né? E ele então acaba sendo especialista em defesa e passe. Essa posição não existia desde o início da criação do vôlei, né? Foi surgir só em 98, então se for comparar com o tempo que o voleibol existe, é uma posição que, né, é muito nova, né? E quando as regras mudaram em 98, passaram a ser de 25 pontos, enfim, a gente já viu isso, foi aí que o líbero foi introduzido, tá? É um jogador que é geralmente utilizado no 5-1, mas isso não impede que, dependendo da característica do time, um técnico queira usar no 4-2, por exemplo, tá? Mas é mais comum no 5-1. Então, só para ilustrar ali, eu coloquei a quadra e as posições para vocês verem, então, que o líbero só atua no fundo, né? Então, ele passa por todas as posições e quando estiver fazendo a rotação que ele iria, né, para a rede, ele não vai, ele sai e entra o outro jogador no lugar dele, que aí sim atua na zona de ataque, tá? Então, aqui, essa parte um pouquinho mais chatinha das regras. Dependendo do campeonato, tá? A equipe pode ter um ou dois líberos. Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos falar de campeonatos de seleção. Quando a seleção joga a Liga das Nações, ele pode inscrever 14 atletas, e desses 14 atletas, né, isso por partida, tá, gente? No campeonato mesmo, ele inscreve mais, mas por partida ele pode relacionar 14 jogadores, sendo desses 14, dois líberos, se ele quiser. Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, aí sim, só para a competição toda, o treinador pode levar só 12 atletas. E desses 12 atletas, um é líbero, tá? Então não pode levar 12 e dois líberos. Não, são 12 e um líbero, tá? Então isso depende de competição para competição, mas essas são duas das competições mais conhecidas e uma pode atuar com dois líberos e outra com não. Não precisa, não é uma regra ter que levar dois líberos. Isso vai de cada equipe, tá? Então, como eu falei na aula do 5-1, né? O líbero, ele não, antes de começar o jogo, ele não tá já na quadra, né? Então, ele espera o árbitro, o segundo árbitro, né? Que é o árbitro ali de baixo, conferir todos os outros jogadores, né? Conferir a ordem de saque para ver se todos os jogadores estão nas suas posições. E aí sim ele autoriza, então, para o líbero entrar em quadra, tá? Porque na ordem de saque, a gente não coloca a posição, a camiseta do líbero. A gente coloca que a gente chama de jogadores regulares, tá?
Todos os outros jogadores são jogadores regulares e aí tem o jogador líbero. Então, na ordem de saque ficam só as camisetas dos jogadores regulares e o líbero entra no lugar de algum deles aí quando o segundo árbitro autoriza, tá? Dentro de quadro, então, dos 6 jogadores, só um pode ser o líbero, a gente não pode... Se eu inscrevi 2 líberos, eu não posso ter os 2 ao mesmo tempo em quadra, né? E caso aconteça da equipe ter 2 líberos, como é que faz, né, essa troca? Um geralmente fica na hora do passe, então quando a gente está recebendo o saque do adversário, ele é um jogador que ele é melhor no passe do que o outro líbero, às vezes, então ele fica nesse momento, né? E o outro é quando a gente está com a posse de bola e o saque é nosso, e aí ele fica preparado para fazer a defesa. Então eles se revezam nesse sentido, tá? Geralmente. Ou aí enfim, né? Isso pode mudar conforme o treinador, mas geralmente acontece isso, ou é um jogo para cada um, enfim, depende do treinador, tá? Então, como funciona essa troca do líbero? A troca do líbero não conta como uma substituição, tá? Então, durante a partida, cada set, o treinador tem 6 substituições para fazer, tá? Durante cada set. Essa do líbero não conta dentro dessas 6. Tá? Então, vocês vão até ver, daqui a pouco eu vou mostrar uma quadra para ficar melhor de enxergar, que não existe essa troca do líbero não conta nas substituições, e eles são feitos até em lugares diferentes, tá? E como funciona? Então, ela é ilimitada dentro do set, né? Não tem, do líbero só pode trocar tantas vezes. Não, é ilimitada durante o set, tá? E também não exclui a substituição das 6 lá que o técnico tem. Como é que funciona? Se eu tenho 2 líberos, né, e quero fazer essa troca de um ficar na defesa e o outro não faça, eu posso trocar um pelo outro, tranquilo. Ou eu posso trocar um jogador regular do fundo de quadra, né, que geralmente, mais uma vez, não é uma regra, é o jogador central quando ele tá no fundo, né, ele saca, fica ali na defesa, quando a gente perde a posse de bola, ele sai e entra o líbero e faz o fundo no lugar dele. Tá? Mas isso não necessariamente precisa ser no lugar de um central, tá? Então, a troca é entre os líberos ou entre um líbero e o jogador regular, beleza? Aí aqui, né? Como funciona para ter essa troca do líbero, tá? A troca do líbero acontece na zona de defesa, tá? Então, a zona de defesa é da linha dos 3 metros para trás. A zona de ataque, né, e aqui, onde estão essas setinhas aqui, é onde acontece a substituição normal, né, que é entre um jogador regular e outro jogador regular, né. As substituições que são feitas aqui na zona de ataque são as 6 lá que o técnico tem por set. Aqui é as trocas com o líbero, tá? E é só com o líbero, não é um jogador regular entra e o outro sai. Não, só faz a troca aqui do fundo algum jogador com o líbero. Ou líbero com líbero, ou um jogador regular com o líbero, tá? Em que momento podem ser feitas essas trocas, tá? Tem que ter um rally completo entre as duas trocas, tá? Uma coisa importante, tudo no vôlei a partir do momento do saque é considerado rally, tá? Não é rally só porque passou de tantos segundos, que geralmente acontece nas narrações que falam, é um rally. Não, a partir do momento que sacou é rally. Tá? Mas para ter essa troca do líbero, eu não posso simplesmente o líbero saiu correndo no meio da jogada e trocou com alguém, né? Então tem que ter um rally completo. O que é um rally completo? É quando, né, acaba a situação ali da jogada e acaba em ponto para alguém, tá? Porque tem a situação de um rally incompleto, por exemplo, tá rolando a jogada e algum jogador se machuca ou alguém entra na quadra, sei lá. O árbitro vai ter que parar, então, e voltar ao ponto. Então não vai ser ponto para ninguém, é um rally incompleto. Tá? Então, tem que ter um rally completo, né? Entre, então, o líbero sair, por exemplo, né? O líbero estava dentro de quadra, ele saiu, entrou alguém no lugar dele. Ele só pode voltar, não necessariamente no lugar do mesmo jogador, tá? Isso é importante também, que a outra substituição eu entrei no lugar de alguém, essa pessoa só pode voltar se eu sair, né? Com o líbero não precisa ser sempre com as mesmas pessoas, tá? Ele pode trocar com qualquer pessoa que esteja no fundo da quadra, tá? Então, ele saiu, e aí, para ele voltar, né, ele pode trocar com outra pessoa daí, tem que ter esse rally completo. Então,
né? Teve o rally completo, foi ponto de alguma das equipes. E aí, o tempo dessa troca é entre, né? Caiu a bola, aconteceu o ponto, aí o líbero já pode entrar, até o momento que o árbitro vai apitar pro saque. Então, tem esse tempo até pro líbero entrar e fazer essa troca. Então, passou desse tempo, né? O árbitro já apitou, o jogador acontece uma substituição ilegal, né? E aí tem um retardamento, porque acaba atrasando o jogo, e aí toma uma penalidade de retardamento, tá? Então, tá, teve o rally completo, e tem a exceção, por exemplo, né? Que quando acontece alguma coisa que faz o líbero ir para a posição 4. Como assim? Por exemplo, o jogador, né, o que tá no líbero tá ali teoricamente na posição 5, tá? Nós iríamos receber o saque do adversário. Só que o adversário tava lá reclamando de alguma coisa, reclamou demais, o árbitro não gostou e tomou um vermelho. O ponto vai ser nosso, porque cartão vermelho no vôlei é ponto do adversário. Então, se o outro time tomou o cartão vermelho, vai ser ponto nosso. A gente vai ser obrigado a rodar, tá? Então, e não teve um rally, né? Porque o outro time nem chegou a sacar, mas estava reclamando, sei lá, e aí o árbitro deu um cartão vermelho, não teve disputa de rally, e a gente ia ter que rodar. Então, o que acontece? Nesses momentos é permitido, então, que ia fazer a rotação e o líbero acabar indo para a posição 4, né? Se ele estava na 5. Então, o que faz? Permite a troca, né? Faz a troca entre o jogador regular para poder atuar na zona de ataque, tá? Beleza? Outra situação é quando, então, o líbero, no meio da jogada, ele, né, acaba... Não só esse líbero, mas... Não só o líbero, mas algum jogador acaba no meio da jogada, torcer, alguma coisa assim, tem que parar, e aí o rally fica incompleto também, né? E aí tem esse tempo para fazer essa troca, tá? Então, agora, especificamente quando o líbero se torna incapaz de atuar, né? O que é se tornar incapaz de atuar? Se machucou numa jogada, né? Foi expulso, né? Que aí no vôlei tem a expulsão, que é tu é expulso do set, pode voltar no outro set, ou tem a desqualificação, né? Que é tu tá fora da partida toda daí, né? Então, tem esses casos. O que acontece com as equipes quando o líbero, então, se torna incapaz de atuar? Se a equipe tiver 2 líberos na súmula, vai ficar jogando só com um. Então, né, tá tudo registrado ali, o outro só não vai atuar e vai só um ficar trocando. Agora, se a equipe tiver só um líbero, o que ela faz? Ela pode, tá? Não pode pegar um jogador que tá dentro da quadra, tá? Isso não pode. Mas qualquer jogador regular que esteja fora da quadra ou o, né, que estava no banco de reservas, ou o jogador que fez a troca com o líbero, tá? Então, se o líbero estava dentro da quadra, algum dos jogadores tá fora esperando a sua vez de entrar, né? Quando o líbero passar por todas as rotações, o líbero vai sair e essa pessoa vai voltar. Então, essa pessoa que tá esperando e os reservas, qualquer uma delas pode virar um novo líbero, né? Então, a gente chama isso de redesignação. Então, a equipe, a partir daquele momento, ficou sem líbero e vai, né, indicar alguém para começar a ser o seu líbero. Então, essa pessoa vai ter que trocar de camiseta. Na súmula, vão colocar o nome dele, no espaço que tem especificamente de líbero e tem que ficar assim até o final da partida. Tá? Não é o líbero se machucou e aí vai, né, se recuperou e vai querer voltar. Não, a partir do momento que o líbero se torna incapaz de atuar, ele não volta. Fica assim até o final da partida. Então, pode fazer essa redesignação aí e poder contar com um líbero, tá bom? Daí é isso. De regras é isso. Aí agora, basicamente, o que o líbero não pode fazer, tá? Falando bem objetivamente. O líbero, apesar dele atuar só no fundo, ele não pode sacar em momento nenhum. Então, quando o jogador chega na posição número 1, né, e é saque nosso, o líbero sai, esse jogador saca, né, e fica lá até a gente perder a posse de bola. Quando a gente perder a posse de bola e vai ser saque do adversário, esse jogador sai, o líbero volta e fica ali na posição 1 para fazer o passe, tá? Mas ele não saca. Outra coisa, de qualquer lugar da quadra,
zona de ataque, zona de defesa, aquele espaço que tem na volta da quadra, de nenhum lugar o líbero pode atacar se a bola estiver acima do bordo superior da rede. Então, a rede está aqui, tá? Se a bola estiver aqui, está acima do bordo. O líbero não pode atacar. Agora, essa bola está aqui. Ela está uma parte para cima e outra parte embaixo. Pode, né? E o que é o atacar? Lembra que o atacar não é só a cortada, né? Então, se o líbero estiver dando de toque e a bola estiver acima do bordo da rede, né, de toque para o outro lado, tá errado, né? É considerado invasão. Então, não pode. Tá? Tudo tem que estar abaixo do bordo superior da rede. Outra coisa, ele não pode bloquear, tá? Ele não pode bloquear, ele subir para um bloqueio e a bola pegar nele. Ele não pode participar de um bloqueio que ele tá com alguém e a bola pegou no colega dele, não pode. E ele não pode tentar bloquear, né? Não pode nem, não precisa nem tocar nele ou tocar no colega. Só o fato dele tentar bloquear já tá errado. Por quê? Porque ele tá no fundo da quadra, né? Ele só atua no fundo e quem tá no fundo não pode bloquear. Só, vocês lembram da aula de regras? As únicas pessoas que podem bloquear são os jogadores que estão na zona de ataque. O líbero nunca está na zona de ataque, então, consequentemente, ele não pode ter nenhuma ação na rede, tá? Outra coisa, o líbero não pode, né, levantar de toque dentro da zona de ataque. Não é que ele não pode levantar de toque na zona de ataque, ele pode. O que não pode acontecer é, ele levantou de toque, tá? Aí a bola ficou acima do bordo superior da rede. E outra pessoa veio lá e atacou. Isso não pode, tá? Então, se o líbero tá na zona ali de ataque e ele levantou, a bola tem que baixar do bordo para aí sim alguém passar, sem ser considerado invasão, tá? Então, esses dias estava dando o campeonato troféu Super Vôlei feminino e a Suelen, a líbero, não se ligou onde ela estava, né? E ela estava exatamente em cima da linha dos 3 metros com um pé para dentro da zona de ataque e ela deu um toque para passar, a bola tá vindo de graça do outro lado, ela deu um toque. E a levantadora também não viu o que ela fez. E a levantadora foi lá e deu uma bola de segunda. E a arbitragem deu invasão e ninguém entendeu nada. E aí na reprise mostrou que ela estava, então, dentro da zona de ataque e deu de toque. E depois teve o ataque da levantadora. Não pode. Se ela tivesse passado essa bola de manchete para a levantadora, daria de toque. Não, tá? Então, por isso, se vocês quiserem ver vídeos do Serginho levantando, vocês vão ver que ele, assim como os jogadores que estão no fundo saltam antes da linha dos 3 metros para atacar, ele saltava antes da linha dos 3 metros para levantar. Então, ele fazia esse levantamento saltando, né, de toque, na zona do fundo, e aí pode o jogador atacar na rede, não tem problema nenhum, tá? Porque ele não levantou de toque dentro da zona de ataque, ele saltou e fez o toque antes, tá? Outra coisa, o líbero não pode ser capitão da equipe, porque não sei, mas está na regra que o líbero não pode ser capitão da equipe, tá? Talvez seja porque ele não está em quadro o tempo todo, mas isso não faz sentido para mim, porque vários centrais são também, né, capitães das equipes, e eles saem, porque aí o líbero entra no lugar deles. Então, realmente eu não sei por quê. Outra coisa que eu não sei porquê, mas acontece sim, é o líbero não pode fazer ponto. Então, aquelas jogadas que o líbero passa de manchete direto, passa de manchete de toque lá no fundo, não é considerado ponto dele, é considerado erro do adversário. Por quê? Não sei, mas acontece. Agora, o que o líbero pode fazer, tá? Ele pode passar, ele pode defender, ele pode levantar de toque ou manchete na zona de defesa. Então, se ele tiver da linha dos 3 para trás, pode ser de toque ou de manchete, ele escolhe. E se ele tiver dentro da zona de ataque, tem que ser de manchete, porque senão dá invasão, tá? Basicamente, então, é isso, tá bom? Então, de líbero é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a penúltima aula. E a última aula, então, vai ser do vôlei de praia, assim, as principais diferenças para a quadra, um pouco da história também. E aí estamos finalizando, então, essas séries de aulas do vôlei. Então, qualquer dúvida, me procurem o pessoal das atléticas, fiquem ligados, então, para a nossa última aula. E é isso, gente. Um beijão para vocês e se cuidem.